Seção 5ª. Das reuniões. Subseção 1ª. Disposições gerais. Artigo 33. As sessões da Câmara, que serão públicas, só poderão ser abertas com a presença de 1/3 de seus membros, no mínimo. Artigo 34. A discussão e a votação da matéria, constantes da ordem do dia, só poderão ser efetuadas com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo único. A aprovação da matéria colocada em discussão dependerá do voto favorável da maioria dos vereadores presentes à sessão, ressalvados os casos previstos nesta lei. Artigo 35. Não poderá votar o vereador que tiver interesse pessoal na deliberação, anulando-se a votação, se o seu voto for decisivo. Subseção 2ª. Da Sessão Legislativa Ordinária. Artigo 37. Independentemente de convocação, a sessão anual desenvolver-se-á de 2 de fevereiro a 17 de julho, e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Parágrafo 1º. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo, a reunião será realizada no primeiro dia útil imediato. Parágrafo 2º. A Câmara fará reuniões ordinárias, extraordinárias ou solenes, conforme dispuser o seu regimento interno, e remunerará as 2 primeiras espécies de acordo com o estabelecido em resolução. Parágrafo 3º. As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo presidente da Câmara, em sessão ou fora dela, neste último caso, mediante comunicação pessoal e escrita aos vereadores, com antecedência mínima de 48 horas. Artigo 38. As reuniões da Câmara Municipal deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento, salvo comprovada a impossibilidade de sua realização nesse local. Parágrafo 1º. Quando necessária, será realizada reunião popular, para serem ouvidos os anseios da comunidade. Parágrafo 2º. As reuniões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara. Artigo 39. As reuniões da Câmara serão sempre públicas e deverão garantir, no regimento interno, o uso da tribuna livre por populares, não podendo haver discriminação de forma alguma. Parágrafo único. Considerar-se-á presenta reunião o vereador que assinar o livro de presença até o início da ordem do dia, e participar dos trabalhos de plenário. Artigo 40. Entre uma e outra sessão extraordinária, há que, necessariamente, haver um intervalo de 12 horas. Subseção 3ª. Da Sessão Legislativa Extraordinária. Artigo 41. A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á. Alínea A. Pelo prefeito, quando este entender necessária, justificando-se. Alínea B. Pela maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Alínea C. Pelo presidente da Câmara, quando entender necessário. Parágrafo 1º. A convocação será feita mediante ofício ao presidente da Câmara, para reunir-se, no mínimo, dentro de 2 dias. Parágrafo 2º. O presidente da Câmara dará conhecimento da convocação aos vereadores, em sessão ou fora dela, neste último caso, mediante comunicação pessoal escrita, que lhe será encaminhada no prazo previsto no regimento interno, e através de edital, que será publicado na imprensa escrita local. Parágrafo 3º. Durante a sessão legislativa extraordinária, a Câmara deliberará, exclusivamente, sobre a matéria para a qual foi convocada. Subseção 4ª. Das comissões. Artigo 42. Na Câmara Municipal, haverá comissões permanentes, temporárias e de representação. Parágrafo 1º. A formação dessas comissões será disciplinada pelo regimento interno. Parágrafo 2º.
Na formação das comissões, deve ser observado o princípio constitucional que assegura, tanto quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. Artigo 43. As comissões, além das competências estipuladas no regimento interno em razão da matéria, também compete: primeiro, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Inciso 2º. Convocar secretários municipais para prestarem informações sobre assuntos de sua competência. Inciso 3º. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades públicas, devendo responder no prazo de 10 dias. Inciso 4º. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 5º. Apreciar programas de obras, planos municipais e setoriais, quando regulamentados, de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Artigo 44. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão criadas mediante requerimento de 1/3 dos membros da Câmara, para apuração de fato determinado, e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal de infratores. Artigo 45. Durante o recesso, haverá uma comissão representativa da Câmara, eleita na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento interno, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade partidária.